Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Simone de Deus. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Simone, ela tem uma trajetória focada na área de economia. Ela fez graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como mestrado. Depois ela fez o doutoramento aqui na Universidade Estadual de Campinas, onde desde 2002 é professora do Instituto de Economia e é uma grande estudiosa das relações econômicas na América Latina, em particular no que diz respeito ao aspecto financeiro dessa cooperação. Então, a primeira questão, professora Simone, que acho que todos nós temos é justamente do que se trata essa cooperação financeira, o que é cooperação financeira no âmbito aqui da América do Sul? Então, o que a literatura, os estudiosos do tema, designam de cooperação financeira é um conjunto de ações institucionais articuladas em torno da questão do financiamento do investimento na região, mais especificamente do financiamento da infraestrutura, do financiamento também das ações comerciais na região. Isso se traduz, digamos assim, por instituições como fundos regionais de financiamento, pela existência de instituições como bancos multilaterais subregionais que fazem o financiamento do investimento, também por fundos que se preocupam com a redução das assimetrias estruturais nesses países e que, portanto, financiam projetos de investimento, financiam projetos de infraestrutura, financiam projetos de ação social também com vistas a reduzir assimetrias estruturais. Então, isso numa dimensão. Essas instituições, na verdade, elas podem ser conectadas, digamos, diretamente com blocos regionais, como, por exemplo, o Mercosul. Algumas delas são conectadas com o Mercosul, outras são conectadas com outras iniciativas de integração mais antigas, como a LAUC, a LAD, ou como associações regionais mais vinculadas aos países dos Andes. Mas, enfim, algumas então têm atuação mais restrita, outras têm atuação um pouco mais larga, mas elas se preocupam, digamos, com essa dimensão, sobretudo do financiamento de projetos de longo prazo, do projeto de investimento. Também temos instituições e ações em outra direção, que, enfim, nós temos chamado de manejo da liquidez externa. Então, essas instituições, na verdade, elas se preocupam em criar condições financeiras para incrementar o comércio multilateral nessa região. Então, elas se materializam, digamos assim, em câmaras de compensação de comércio. Então, na verdade, elas fazem com que se reduza a necessidade de divisas externas, se reduza a necessidade de dólares para fazer as transações comerciais. Tem uma instituição já dos anos 60, com uma trajetória longa, que é o Convênio de Créditos Recíprocos. Temos uma outra instituição, essa mais recente, vinculada ao Mercosul, que é o Sistema de Pagamentos em Moeda Local. Enfim, outras instituições dessa natureza. Você mencionou logo de início a questão da redução das assimetrias entre os países. E eu acho que esse talvez seja um ponto que seria interessante que falasse um pouco mais, porque a impressão que se tem quando se observam os países aqui da América do Sul é que há justamente uma desigualdade muito grande econômica, porque você tem grandes países e com uma estrutura industrial muito sólida, como é o caso do Brasil, ao lado de países com uma economia muito ainda agrícola, como é o caso da Bolívia, mesmo Paraguai, que seriam os casos mais extremos, passando por uma variedade de situações concretas. Então, como essa cooperação financeira procura dar conta da diminuição dessas assimetrias que são tão seculares, elas não são... Sim, são estruturais. Sim. Então, esse é um ponto interessante. Vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o Mercosul. O Mercosul é um acordo de cooperação dos anos 90, que na verdade começa a funcionar mesmo, digamos assim, a partir de meados dos anos 90, mas na sua origem ele é um acordo comercial. Ele visa, na verdade, aumentar o comércio entre os seus componentes, os 4 países são integrantes originais do Mercosul, e ele de fato é bem sucedido nesse sentido, tem um aumento assim, relativamente importante dos níveis de comércio regional, de meados dos anos 90 até o final dos anos 90. Então, na origem, o Mercosul não tinha uma preocupação com a redução das assimetrias estruturais. Essa preocupação, ela começa
a aparecer mais recentemente, né? Digamos, depois de 2003, enfim. Nós, que estamos olhando esse movimento, né, chamamos essa cooperação financeira desse movimento mais recente. E, no caso do Mercosul, temos a criação de um fundo, que é o FOSEM, o Fundo para a Redução das Assimetrias Estruturais, que é uma ação mais recente nesse sentido, né? O FOSEM ele começou a operar em 2007. E o objetivo do FOSEM é, de fato, reduzir as assimetrias estruturais. Então, na verdade, o que eu estava querendo salientar é que na origem do Mercosul não houve essa preocupação e que essa preocupação passa a ser reconhecida mais recentemente, né? Digamos, dentro de uma perspectiva de que o acordo comercial, pura e simplesmente, não vai reduzir as assimetrias entre os países. Na verdade, esse acordo poderia até aumentar a assimetria entre os países, né? E que se você pensar cooperação regional dentro de uma perspectiva de desenvolvimento e não só numa perspectiva comercial, digamos assim, essa preocupação tem que estar presente, né? Então, o FOSEM, né, esse Fundo para a Redução das Assimetrias Estruturais, ele é um fundo interessante porque, na verdade, ele tem um caráter redistributivo. Os países que mais contribuem para o fundo, e o Brasil é o país que mais contribui para o fundo, ele contribui com 70% dos recursos do fundo, é o país que menos recebe recursos do fundo, né? E recursos que são basicamente a fundo perdido. Esse fundo, ele se concentra aqui nos 4 países originais, o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil? Sim, exatamente. Nos 4 originais. E nesse contexto mais específico desses 4 países e desse fundo, o que eu perguntaria a você é o seguinte, quer dizer, há uma série de tensões nesse mesmo período, que vai de 2003 até hoje, em que houve essa preocupação de se diminuir as desigualdades, também houve movimentos, digamos, políticos, de tensões políticas. Primeiro, em relação a pagamento, por exemplo, dos valores para energia de Itaipu, um exemplo. Outro exemplo, a questão da indústria de papel no Uruguai em relação à Argentina. Quer dizer, a pergunta que eu faço é como, ao mesmo tempo que houve um movimento em direção a essa diminuição das desigualdades, e o Brasil aí como grande mentor financeiro disso, por outro lado, como é que fica a questão do fato de que as tensões internas dentro desse país, uns com relação aos outros, também continuou, ela não arrefeceu, ela continuou e em certo sentido se exacerbou. Eu acho que, especificamente, né, o fundo não tem essa capacidade, digamos assim, né, de reduzir essas tensões ou de dirimir essas tensões, mas um movimento, né, no sentido de fazer, digamos, um crescimento articulado entre os países. E essas iniciativas de cooperação, elas são um elemento disso. É importante para arrefecer essas tensões, né? Na verdade, essas tensões elas tendem a aparecer tanto mais quanto essas economias estiverem em processos de crescimento pífios, né? Em que, na verdade, parcela importante da população não é integrada, não é considerada, portanto, aí você tem, na verdade, espaço, né, do ponto de vista político, para que isso apareça de uma maneira importante, né? Quer dizer, são uns limites dessa política, alguns dos limites estão nas estruturas sociais dos países, na exclusão de grandes massas de população. Sim, a ideia da coesão social, por exemplo, é um dos eixos de atuação, né, desse fundo. Mas que, enfim, não é um fundo de grandes dimensões, né? Ele não tem esse poder, né, de evidentemente, recuperar um atraso histórico.